Olá pessoal, eu sou Mauro Siqueira do Coletivo 105. A partir de agora, vamos começar a conversar um pouco sobre a fotografia. Debater o seu conceito, aprender técnicas de fotografia digital e conhecer obras de grandes fotógrafos. E mais importante, iremos praticar o nosso olhar de fotógrafo, produzindo imagens que dizem respeito a nós mesmos. Para começar, o que é fotografia? A palavra fotografia vem do grego foto, que significa luz, e grafia, que significa escrever, desenhar, marcar. Assim, a fotografia pode ser entendida como a arte de desenhar com a luz. É isso mesmo. Tecnicamente, faz sentido entender a fotografia como o ato de desenhar com a luz. Mas tem uma outra forma de interpretar a fotografia. Fotografar é imprimir o nosso olhar, é compartilhar aquilo que vemos. E também o nosso sentimento, a nossa história. Tudo isso numa única imagem. A imagem na fotografia pode representar tantos significados que é comum ouvirmos dizer por aí, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Mas e esse olhar do fotógrafo, esse olhar fotográfico? O que isso significa? Quando você aponta sua câmera, seu celular, para fazer uma foto, você pode escolher olhar para cima, olhar para baixo, para os lados. Você pode andar, pode mudar de lugar ou de ângulo. Pode pedir que alguém que você esteja fotografando que se mova, ou pode acender a luz ou usar um flash. Tudo isso são escolhas do fotógrafo. E cada pessoa, naquele momento daquela foto, vai tomar decisões diferentes. Porque somos todos diferentes. E cada um de nós tem uma maneira própria de se expressar criativamente. Essas escolhas vão marcar a sua individualidade como fotógrafo. A maioria das mais belas fotografias foi feita primeiramente dentro da cabeça dos fotógrafos. Antes de dar o clique, o fotógrafo já imagina e pensa o que ele quer de fato produzir. Para aprender a pensar a imagem, é preciso aprender a olhar o mundo e os objetos de uma nova maneira. É preciso procurar a beleza. E o fotógrafo é capaz disso porque ele domina conceitos de linguagem e de composição fotográfica. O que hoje compreendemos como beleza estética visual nada é mais do que um conjunto de regras de composição que passaremos a conhecer juntos a partir de agora. Algumas dessas regras, na verdade, já são bem conhecidas, mas antes de seguirmos, precisamos fazer um parênteses. A finalidade dessas regras é facilitar o estudo da composição fotográfica. Nunca, jamais, as regras de composição devem ser consideradas absolutas. Elas existem para nos auxiliar no processo de aprendizagem e de produção das fotos para que elas se tornem mais interessantes. Mas não está escrito em pedra que devemos sempre obedecê-las. Feito esse alerta, vamos revisar alguns desses princípios de composição fotográfica. A regra dos terços é a primeira delas. Para utilizar a regra dos terços, deve-se dividir a fotografia em 9 quadrados, traçando 2 linhas horizontais e 2 verticais, imaginárias, e posicionando nos pontos de cruzamento dessas linhas o assunto que se deseja destacar, para se obter uma foto equilibrada. É como imaginar uma grade de linhas, como a do jogo da velha, e colocar os elementos principais nos cruzamentos dessas linhas. É um tipo de composição descentralizada, que para muitos fotógrafos torna a fotografia mais atraente. Repare nesses enquadramentos, com e sem o uso das regras dos textos. Perceba como as composições ficam mais dinâmicas, como o seu olhar é levado a percorrer todo o espaço da fotografia para encontrar o seu centro de atenção. Veja a diferença entre uma fotografia que coloca o seu objeto principal no centro da imagem para uma fotografia que o desloca para um dos lados. Compare essas fotos e perceba o que muda nessa dinâmica.
Alguns fabricantes de câmeras e de smartphones já oferecem seus displays de seus produtos diversos tipos de grades que ajudam o fotógrafo na composição, seguindo a regra dos terços. Essa regra pode ser aplicada a diversos tipos de fotografia, de paisagens, de pessoas, de animais, por exemplo. Ela funciona porque faz o nosso olhar buscar elementos da foto ao longo da imagem, o que dá uma sensação de movimento. Muitos fotógrafos iniciantes colocam seus assuntos no centro do quadro, tirando o movimento da fotografia, deixando as suas fotos um pouco mais monótonas. Mas composições centralizadas também podem funcionar muito bem. Por isso que a gente avisou antes que essa regra, como toda regra na fotografia e na arte, também pode ser quebrada. A regra dos terços funciona bem para algumas fotografias, mas não é a única maneira de capturar uma boa imagem. Isso é assunto para o nosso próximo vídeo. Hoje ficaremos por aqui. Pratique e até mais.